curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Casa 10. Por que a casa 10 é uma casa dármica, né? Por que a casa 10 é uma casa que traz pra gente também como propósito, tá? Propósitos são sempre relacionados com casa 10, Sol, Nó do Norte, Ascendente, né? Então são propósitos aí que na verdade eles se apoiam. Então vamos lá. Libertação através da realização. Por que libertação? Vou trazer aqui para vocês um exemplo. A gente começa a fazer um trabalho, um projeto. E aí o que acontece? Você fica focado naquele projeto, né? Por um bom tempo. Geralmente projetos a longo prazo são projetos aí profissionais, são projetos de carreira, né? Quando você termina o projeto, você o que? Fica livre. É uma sensação de liberdade, é uma sensação de eu tirei aquilo que estava dentro de mim, sabe? Eu tirei tudo aquilo que estava dentro de mim. Isso é na área da profissão, é quando eu trago algo para o mundo. Porque a casa 10 é uma casa coletiva e eu trago isso para o mundo. Então, seja algo que estava escondido em mim. O que estava escondido em mim em casa 12, né? Eu faço todo o percurso para, enfim, trazer. Isso traz realização. A realização, a autorrealização, é o estado de paz. Eu fiz aquilo que estava cabível a mim fazer. Eu fiz aquilo que era o meu papel. Então, a casa 10 é o seu papel no mundo, né? Então, o que você tem que trazer no mundo para trazer, então, Dharma. E Dharma sempre é ordem, tá? Trazer equilíbrio. Então, isso é uma coisa aí interessante, né? Essa é a casa, ela fala do lugar mais alto. Então, ou seja, é o lugar mais alto da expressão da pessoa. Então, a expressão máxima da pessoa é vista na casa 10. Essa expressão máxima é o quanto essa pessoa tem de luz. Lembrando que todos os planetas são luz, gente. Todos os planetas, na verdade, eles são Sol. Marcela, não entendi. Gente, todos os planetas nascem do Sol. É a mesma coisa assim. Qual que é a diferença entre o rim, as células do rim e as células do fígado? Só foi a diferenciação, né, do genótipo, e aí por isso que a gente tem essas diferenças. Mas tudo começou de uma mesma célula. Tudo é a mesma célula. Então, se tudo é a mesma célula, tudo é a mesma essência. Só que cada um desempenha, né, papéis diferentes. E Saturno, querendo ou não, é o lugar onde a gente tem mais luz dentro de nós. Se a gente comparar, se a gente trazer Saturno sendo regente estando na casa 10, tá bom? E a gente pode trazer aqui casa 10 como Capricórnio. Então, aqui o signo como regente, os planetas que estão na casa 10 falam sobre como a pessoa quer ganhar reputação ou reconhecimento social. Como ela escolheu nessa encarnação ter a sua inserção social no mundo profissional. É visto por essa casa. Isso é uma coisa importante. Por que é importante a gente saber disso? Já que é uma casa pública, tem determinadas coisas que a gente não quer mostrar. Tem determinadas coisas que a gente não quer mostrar para ninguém. Só que vamos imaginar que você, às vezes, veio, sei lá, mostrar aí capacidades e dons psíquicos no mundo. Então, a gente pode colocar a energia de peixes, tá? E aí você fala, putz, mas essa energia que eu tenho mais dificuldade, eu não aceito. Então é aquela pessoa assim, que assim, eu não aceito esses curandeiros, eu não aceito essas xamãs, eu não aceito pessoas que vivem da música. Aí a pessoa nasce com meio de sol em peixes. Por que será, né? Por que será que a gente tem esse meio do céu? Isso vem, gente, para correção de questões relacionadas com vidas passadas.
tá? Então a gente vai entender por que eu tô falando isso. Porque existem profissões que são muito mais reconhecidas do que outras. Músico reconhecido? Lógico que não. O músico ele só é reconhecido se ele ganha uma fama, mas de certa forma, músico, gente. Carreira de músico, carreira de curandeiro, às vezes empresário, né? Algum artista, esportista. Imagina esportista. Gente, esportista é valorizado com uma carreira? Não é. Não é valorizado com uma carreira. Né? Eu conheço alguns amigos que eu falo, e aí, o que vocês fazem? Qual é a sua profissão? Sou skatista. Existe um preconceito, gente, tá? E isso, querendo ou não, faz com que a pessoa, se ela não aceita a energia que ela vai ser reconhecida, ela automaticamente não vai brilhar, né? Então, aí é uma questão também dela trabalhar as questões de crenças dentro dela. Porque, querendo ou não, tem crenças ali, né? Então, essa casa, ela fala sobre conquistas e sonhos materiais de uma pessoa, tá? Por que sonhos materiais e conquistas? Porque é Capricórnio. Capricórnio é um signo da Terra, é um signo de matéria, né? Então, sonhos materiais. Só que esses sonhos materiais, eles não são para benefício próprio. Eles são para benefício coletivo, né? Então, eu faço esse sonho, eu trago um sonho, trago para todo mundo, né? Então, a realização da pessoa é a libertação da alma que pode compartilhar de forma estruturada, né, e madura com outras pessoas. Porque a gente só vai ser reconhecido socialmente, gente, através da capacidade de maturidade, paciência e eficiência. E o quanto você é eficaz. Exemplo, isso eu gosto sempre de trazer que fica fácil. Quando a gente tem uma árvore de banana, a árvore, o que a árvore de banana dá? Banana, certo? E aquela banana vai fazer o quê? Ela vai nutrir, né, o seu meio onde está. Então, seja para pessoas, para animais, né? Ela vai nutrir, ou seja, a nutrição, que aí a gente pode também trazer a casa 4, o que é isso? O que representa isso? Eu ofereço algo para o mundo que vai trazer, né, nutrição, estrutura, estabilidade, ordem para as pessoas que estão em volta. Por exemplo, assim, o macaco está com fome, ele vai lá e come a banana, né? Só que o que acontece? Essa questão que eu falo da ser eficiente só funciona quando, por exemplo, a banana estiver madura. Porque se a banana estiver verde, ela vai conseguir ter esse êxito de nutrir as pessoas? Não. Vai passar mal se eu comer uma banana verde. Então, só pode ser maduro. O que a gente tem que entender com relação agora trazendo para a nossa vida? A gente só vai ter um certo reconhecimento, mas aí que a gente tem que entender que existem profissões ainda que são mais reconhecidas e outras menos, tá? Mas, de certo modo geral, a gente só tem, de fato, o reconhecimento quando a gente já é o quê? Maduro com aquilo que a gente vai oferecer para as pessoas. Enquanto a gente não tiver segurança, então Capricórnio é o signo de maior segurança. Enquanto eu não tiver segurança naquilo que eu me desempenho a fazer, eu não consigo ter a reputação e o reconhecimento, tá? Então, é aquela questão, a árvore de banana, pé de banana, ele é seguro em oferecer banana porque ele sabe que ele vai oferecer banana. Então, ou seja, a gente tem que fazer essa analogia com o signo que está na casa 10. Então, se eu tenho, por exemplo, a energia de escorpião, o que eu tenho que oferecer de maturidade, de segurança para as pessoas? Profissões que estão ligadas com escorpião, que é o quê? Psicologia, medicina, pesquisa, reciclagem, análise, né, detetive, polícia, né? Vocês entendem isso? Para ficar fácil? Então, o signo que fala do amolecimento de uma pessoa é a casa 10. Então, exemplo assim, Marcela, para que eu possa ser uma pessoa madura, né? Madura, o que eu tenho que trabalhar? O signo da casa 10. Aí você tem que perguntar assim para a pessoa, o quanto você já tem de madura esse signo dentro de você? O quanto você já tem de domínio desse signo em você?
né? Porque aquilo que eu tenho domínio em mim é o que eu ofereço ao mundo. Como a gente viu aqui, né? Para que a gente possa ser considerado profissional, né? E o que é carreira? Carreira é aquilo que eu tenho como construção, né? Uma obra. Então, carreira é uma obra, o que eu construí, o que eu tenho de peso. Então, exemplo, quando uma pessoa vê lá, aí a pessoa escreveu 15 livros, ela tem peso, ela tem um peso, né? Ela tem uma obra. Então, aqui, para que a gente possa ser considerado profissional, temos que ter uma bagagem, um legado, um domínio sobre uma profissão, ou, nesse caso, um domínio sobre um signo, tá? Então, sempre associar essa casa aos 3 porquinhos. Como assim os 3 porquinhos? A gente tem 3 porquinhos. Um que constrói a casa de palha, cai. O outro que constrói a casa meio de madeira, né, cai. E o último que constrói a casa de tijolo e que fica. Então, seja, o que a gente entende dessa lenda? O que a gente entende dessa história? É que aquilo que é feito com paciência a longo prazo é aquilo que permanece, tá? Então, fazer qualquer coisa para que eu possa ser reconhecido rapidamente, instantaneamente, eu sei que automaticamente isso vai, né, se perder no tempo. Por que isso? Porque a gente só vai ter domínio sobre algo que foi feito a longo prazo. A exemplo, aí a gente pode pegar um exemplo para vocês, essas coisas de famas instantâneas, Big Brother, né? A pessoa, vocês podem pegar, pega do Big Brother para ficar fácil, tá? Mas vocês podem pegar vários, vocês podem pegar o Bach, Beethoven, mas eu vou trazer aqui pra gente, pra nossa vida atual, contemporânea. Então, Big Brother, de todos os Big, quantas pessoas, já sei lá, né? Não sei onde tá esse Big Brother, 20º? Não sei. Quantas pessoas já teve? Sei lá, gente, mais de 400 pessoas, não foi? Dessas 400 pessoas, quem permaneceu? Na minha percepção, acho que foi no máximo 10 a 15. Vocês entendem isso? É a mesma analogia com a história dos 3 porquinhos. Ou seja, o porquinho que fez a casinha de palha caiu, o porquinho que fez a casinha de madeira caiu, o último porquinho ficou. É a mesma coisa com essa questão de Big Brother. De 400 pessoas que passaram no programa, 15 ficaram reconhecidas no público, que é a questão da casa feita de tijolo, tá? Então, você só será visto no mundo se construir alguma coisa que é sólida, eficiente, que traz suporte para o coletivo. Então, você não pode oferecer qualquer coisa. E a outra coisa também que é muito importante é a questão da constância. Então, o que é a constância? É eu saber que a bananeira da banana, ela traz o que? Segurança. Outra coisa é uma pessoa, por isso que existem profissões e profissões. Outra coisa é uma pessoa que a cada momento ela oferece uma coisa. A gente não sabe o que ela vai oferecer. Mas isso quer dizer que seja ruim? Não, foi a experiência que a pessoa trouxe. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce, às vezes, com meio de céu em gêmeos, com Mercúrio ali, pode ser também signos mutáveis, né? A pessoa, às vezes, vai ter muitas intercorrências naquilo que ela oferece no mundo. Por que ela traz esse tipo de signo? Para ela aprender. Às vezes pode ser, por exemplo, um exemplo desse, às vezes é uma pessoa que às vezes ficou 50 anos numa carreira. Então, sei lá, ficou médico há 50 anos. E aí se cristalizou nisso. E aí, nessa próxima vida, Deus fala assim para ele, fala assim, olha, pra você parar de ficar só numa carreira só, você vai vir aí com meio de céu em gêmeos, com Mercúrio em gêmeos, às vezes com Urano em gêmeos, para que você possa ter diversidade. Para você, o que é sair um pouco daquilo que a gente traz já, memórias, bagagens, né? Então, aqui, Saturno, né, como sendo o regente natural da casa 10, porque a gente está pegando aqui como Capricórnio, né, nos pede calma. Calma, para construir com raízes profundas um legado que irá transformar e progredir a humanidade, que é a casa 11. Então, a casa 11, ela só vai existir. Então, a casa 11 nesse sentido do quê? Eu quero ter... Então, o que é a casa 11? A casa 11 é, eu quero participar do coletivo para transformar, progredir a humanidade. Tudo bem. Só que isso só ocorre como um resultado já da tua carreira, do teu profissional. É um resultado da sua carreira do profissional.
Você só pode fazer uma transformação significativa quando você já é reconhecido socialmente. Tô aqui colocando pela lógica da mandala, tá bom? O que acontece? A gente sabe que cada pessoa tem um mapa astral, tá? Mas eu tô pegando aqui a mandala original pra gente entender. Então, isso é uma coisa interessante e importante. Também a casa 11, que é uma casa, né, de aquário, ela revela aí o recebimento do amor. Então, o que é o amor? É daquilo que você construiu. Então, a casa 11, ela revela, né, de receber amor. Então, você doou, que é casa 5, e na casa 11 você vai receber. Então, o que é receber? É aquela questão hall da fama, né? As pessoas entregam um monte de coisa. Você recebe da humanidade, por quê? Porque você está trazendo e fazendo um trabalho para a humanidade. E aqui, né, uma coisa que é interessante é realize, que representa essa questão de casa 10, aquilo que você mais gosta, que é casa 2. Por que aquilo que você mais gosta? Porque a casa 2, a gente sabe que é energia de touro e Vênus rege a casa 2. E Vênus representa aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente aprecia, os nossos prazeres. Então aqui é uma questão interessante. Então temos que realizar aquilo que a gente mais gosta? Sim. Porque se você não gosta, né, de algo, como é que você vai ter, uma ocupação diária de longo prazo? É muito difícil você ter consistência de longo prazo. Então, por isso você tem que gostar. Ah, mas isso não quer dizer, gente, que vai ter dias e dias que às vezes você fala, putz, por mais que eu goste, não quero nem ver. É que nem o relacionamento. Você fala, por mais que eu goste dessa pessoa, eu quero distância. Porque você tem que entender que é um processo. Mas essa frase é muito legal pra gente entender, né, essa questão entre as casas de terra. E aqui, né, eu coloquei, né, quando não existe mais sombra. Para quem viu o módulo 2, tem uma aula que eu falo sobre isso, né? Viver de sombra é viver debaixo da terra. Quando a gente está falando do sol a pino, que é o meio-dia, não tem sombra. Por isso que é o máximo da expressão, de luz da pessoa. E aí, o que a gente sabe no mapa astral? Que quando o sol está meio-dia, né? Quando a pessoa nasce ao meio-dia, o sol está na casa 10, tá? Aí, claro que, gente, vai depender também da localização, a latitude e longitude de cada um. Mas geralmente está lá na casa 10, tá bom? Então aqui, Capricórnio, como um signo natural dessa casa, quer ser visto por suas obras. E não tem tempo a perder, né? Ele quer construir, não tem tempo. Então isso que é uma coisa interessante que a gente até pode trazer aqui. Aquilo que você quer, quanto mais rápido você sabe o que você quer, que também está relacionado com essa questão da sua casa 2, mais rápido você chega na casa 10, né? Mais rápido você chega. O que às vezes traz dificuldade para as pessoas é principalmente o quê? Que é o que eu vou trazer aqui, casa 2. Então essa casa mostra a ambição profissional da pessoa. Você só pode atuar no mundo se quiser crescer e sair do mundo canceriano. Por que mundo canceriano? Casa 4. A casa 4 ela é importante, da base, mas ela também faz com que a gente fique preso na casa 4. Marcela, não entendo isso. Ai, não é gostoso, gente, tomar um banhozinho quente? Depende da pessoa, tá? Tô trazendo aqui casa 4 em câncer. Você pode falar assim, pô, Marcela, mas assim não é comigo, porque às vezes você tem casa 4 em Áries, Sagitário, Aquário. Mas geralmente a casa 4 em câncer é assim. Poxa, é gostosinho, né? Você vai lá, toma um banho quentinho, dorme, faz aquela comidinha. Você fica dentro de casa, você fica muito dentro de casa, né? E aí, o que acontece? Às vezes você fala, putz, cara, tem que ir lá pro mundo. Tem que sair. Na verdade, não é que você tem que sair, você tem que amadurecer, você tem que crescer. Você tem que ser visto. Qual que é a função de todos nós aqui na Terra? Ser vistos. Claro que tem uns que já foram vistos demais, então eles vão trazer um mapa astral com questões mais voltadas ali para primeiro e segundo quadrante. Mas o importante e o significado da vida é a gente ser luz, ser expressão, colocar a nossa alma, lua, no mundo, casa 10, tá? Então a gente tem que amadurecer o nosso mundo interior. O que é amadurecer o nosso mundo interior? Botar para fora aquilo que tem dentro de nós. E que, de certa forma, só a gente sabe. O mundo não sabe. Então, para o mundo saber, eu preciso construir.
Então, a casa 10 mostra o Dharma, né, no sentido de ordem. Então, Dharma é ordem, trazer mais ordem, equilíbrio, né? Qual será o impacto da minha obra na humanidade? E aí? O que é esse impacto, né? O impacto vamos trazer aqui, ó, vamos trazer aqui pra gente entender, bombas de Hiroshima. A bomba de Hiroshima, alguém construiu aquilo, não construiu? Alguém construiu. Qual o impacto que trouxe na humanidade? Vamos trazer aqui o Bach. O Bach construiu uma obra. Qual é o impacto da obra dele na humanidade? Né? Tentem pegar, acho que o que vocês podem fazer, peguem as pessoas, peguem tudo. Porque assim, uma coisa também que é interessante, que a casa 10 a gente também tem que lembrar que é jogo de luz e sombra. O que representa isso? A gente pode às vezes ser reconhecido no lado mais construtivo do signo, como eu posso ser reconhecido como o lado mais destrutivo, tá? Isso é para todas as casas, tá? Isso não é porque a casa 10, porque é só bonito, só coisa bela. Não necessariamente. Tem muitas pessoas que têm um reconhecimento social, reputação social, mas pelo lado destrutivo, não pelo lado construtivo, tá bom? Então aqui, o que a gente tem que entender é isso. Então escreva no papel. Coloquem as pessoas, né, que, poxa, fizeram alguma coisa e tiveram impacto na humanidade, tá? Irá trazer mais ordem ou desordem? Né? Em tese, pela lógica, é trazer ordem, porque é um Dharma, mas pode trazer desordem. Mas aí o que a gente tem que entender é, será que essa desordem, aos olhos de Deus, é uma ordem? E aí? Então, por isso que a gente também meio que não sabe muito bem, por isso que a gente não pode julgar, porque cada trajetória é uma trajetória, e essas trajetórias, elas querendo ou não, estão trazendo justiça para o mundo. Estão trazendo justiça para o mundo. O que é justiça? Justiça é ordem. Então, isso é uma coisa interessante da gente entender, porque é bem aquela coisa assim, na questão da lógica divina é assim, existe uma autorização. Se tem uma autorização divina, acontece. E tem alguma coisa ali. Então, existe, né, alguma questão com relação a isso. Por isso que eu falo que a gente não pode julgar, tá bom? Mas isso é uma questão aí a ser refletida, a ser questionada. Saturno mostra onde ainda não temos tanta segurança de nós. O que significaria isso, tanta segurança de nós mesmos? Segurança da nossa própria luz, que aí está vinculado também com o Quiron, tá? Sempre também, o Quiron também é um lugar onde não flui muito bem. Então, Saturno como Quiron são lugares que, não flui. Luz, o que é luz? Luz é água. Para que eu possa ter luz, luz é o quê? Luz é movimento. Só que esse movimento só chega da água. Marcela, você pode falar sobre isso? Posso. Hidrelétrica. Como é feita a hidrelétrica? Pela água. Os moinhos de água, né? Ou chamadas também azenha. Tudo isso é o que? Movimentação. Movimentação eu vejo, eu enxergo, mas vem através da água, né? Então, esses lugares é um lugar que a gente, será? Não sou tão firme, não tô tão seguro disso. Quando eu tô seguro, eu me movimento. Quando eu não tô seguro, eu não me movimento, tá? Então, mas o que torna algo seguro, né? Aqui é a questão. O que torna algo seguro? Senão a claridade e a naturalidade. Então, isso aqui é uma coisa também interessante. Então, podemos sempre lembrar de todas as autoridades. A autoridade não é ruim, a autoridade é bom. É o autor de si mesmo. O que é autor de si mesmo? É autor da própria luz, né? Só que essa luz, ela não fica comigo, ela é partilhada no mundo. Só que para a gente entender bem a casa 10, vamos pegar a casa 2, tá? A casa 2 ela é a base para crescer, como também casa 4. Por isso que a lua fica muito bem ali, né? Na casa 2, a energia de touro. E casa 2, casa 4 faz um sextil. Então a casa 2 faz um trígono natural com a casa 10, porque são casas de terra. Pois são dos seus talentos, da sua autoestima e da sua valorização pessoal que você desenvolve a técnica, casa 6, e consequentemente obtém o resultado, que é a casa 10. Então tudo parte o que da casa 2. Só que a gente já viu aqui
né? Tem o áudio lá na aula do Telegram, entre a energia de peixes e touro, para vocês entenderem bem sobre essa energia da casa 12 e da casa 2, que também faz um sextil, tá bom? Então, vamos trazer aqui, se Saturno tá na casa 1, na casa 2, por que eu botei Saturno na 1? Porque, gente, o Saturno representa muito com relação ao nosso impulso do quê? De agregar valor, de pegar um valor, né? Então, exemplo, quando a gente vai no supermercado, eu tenho um impulso de comprar o pão, porque aquele pão vai me alimentar, eu vou ter energia para eu servir na casa 6. Então, vale também a gente trazer isso, tá? Na casa 1. Vale também ser na casa 12? Vale também, tá? Mas vale a gente trazer isso. Primeiro quadrante está relacionado... E a casa 1 também representa muito o senso de eu, o senso de existir. Então, o meu senso de impulso, o meu senso de aparecer. Então, se meu senso de impulso de aparecer já está meio com desafios, consequentemente, outras casas também terão, tá? Ou na casa 2, então aqui pode indicar atrasos na vida profissional, na vida da carreira, tá? Saturno na 10, existe essa questão também? Automaticamente não, porque ele é a casa dele. Toda carreira, ela só vai ter uma boa reputação com o tempo, gente, não é a curto prazo, é com o tempo. Mas quando a gente vê que tá lá na casa 2 ou na casa 1, como eu coloquei, isso pode atrasar um pouco mais. Por que pode atrasar? Porque aqui você pode ter sentimento derrotista com relação ao seu próprio valor pessoal. Às vezes não tá seguro, lembra que a gente viu? Não tô seguro do meu valor. Pô, se eu não tô seguro do meu valor, como é que eu vou fazer esse valor rodar? Como é que eu vou fazer esse valor ter uma técnica na casa 6? Não existe, né? Ou mesmo aqui ter que se esforçar para perceber um valor pessoal, né? Pois eu tenho que trabalhar, batalhar para ter um valor pessoal. Então, o regente da casa 2 também pode, às vezes, indicar um sentimento de baixa autoestima e também trazer os atrasos. Então, o que faz com que a gente atrase a nossa vida? Sentimento de autoestima, sentimento de valorização pessoal. Então, se eu não tenho valor pessoal, atrasa tudo. Por isso que eu sempre falo para vocês se eu tenho planetas na casa 12, se eu tenho muitos planetas na casa 12, eu posso atrasar tudo. Tem um atraso demais, por quê? Porque eu tenho que ter consciência. Quanto mais consciência, mais as coisas andam. O que é consciência? É a luz, né? Se eu tô no meio da floresta, se eu tenho luz, eu vou andando. Se eu não tenho, eu paro, tá bom? Então, o que faz a gente ficar estagnado é a luz, é a falta de luz. Aqui também a casa 4 também é importante, porque é a base mais profunda para trazer energia do elemento oposto. Né? Então, exemplo, eu me nutro dentro de casa 4 em câncer, para eu exercer minhas funções no coletivo, né? Para eu crescer, eu preciso sentir. Porque se eu não tiver o sentimento, eu não tenho esse processo de propulsão para fazer, senão eu não vou, né? Então, a casa 10 é tornar claro ao mundo aquilo que estava escondido na casa 2, na casa 4. Então, o que é casa 2? Quais são os seus valores? Casa 4, quais são os seus sentimentos? O que você esconde aí dentro que você não mostra para ninguém, né? Então, isso aqui é uma questão também interessante. E aqui, pra gente entender aspectos com o meio do céu. Então, a gente viu aí que também Plutão, um trânsito de Saturno, né? Aspectos desafiadores na casa 2, pode trazer atrasos. E a pessoa tem que cada vez mais entender para que ela possa trazer consciência. Consciência faz com que as coisas andem, né? Mas também tem os aspectos com relação ao meio do céu, ou casa 10, né? Então, os aspectos que trazem, por exemplo, tensões, podem tanto impulsionar, porque toda tensão às vezes faz com que a gente, meu avô, não sei o que, né? Impulsiona, como também pode atrasar, dependendo aí, né? Lembrando que todas as tensões, a gente tem a dificuldade de equilibrar, porque geralmente são elementos são opostos, né? Então, aqui a gente tem água com fogo, fogo com terra, então geralmente a gente não consegue juntar, como mesma coisa juntar óleo com água, não junta. Então por isso que fica essa tensão, porque você fica pensando assim, ou eu escolho o óleo ou eu escolho a água, você não pode escolher nenhum nem outro, é os dois ao mesmo tempo. Só que tem que saber equilibrar isso, tá? Essa questão de ser óleo e água é legal, porque assim, eu tenho que ter habilidades, olha aqui, ó. Eu tenho que ter habilidades para trafegar no óleo e eu tenho que ter habilidades para trafegar na água, que é diferente. Não é diferente? É diferente. E aí vocês podem fazer essas mesmas correlações com os 4 elementos. Eu tenho que saber lidar com o fogo e também com a água.
né? Por conta das posições dos planetas. Então, se tiver planetas nas casas que formam quadraturas e oposições, pode indicar aí atraso, sabotagem, impedimento e repressão de alguma energia. Sempre isso. Sabotagem e impedimento. Por que sabotagem e impedimento? Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Aspectos entre a casa 1 e a casa 10. Então, tem uma quadratura natural aqui, certo? Então, pode indicar que a personalidade, a persona, que é a casa 1, né? Pode sabotar a carreira. Por quê? Porque vai depender também de qual que é a natureza desses planetas. Mas, por exemplo, a casa 1 é minha liberdade pessoal. Eu quero fazer o que eu quero, não tô nem aí pra ninguém, não tô nem aí pra exercer nada no coletivo. Casa 1 é isso, tá? É Áries, é isso, tipo, eu vou. E aí a casa 10 tá pedindo o quê? Cara, tu tem que construir uma coisa. Pra eu construir alguma coisa, gente, eu tenho que focar energia. E a casa 1, no sentido de ser Marte e Áries, não tem foco em nada. A casa 1 só vai. Que é liberdade. Tudo aquilo que castra a liberdade de casa 1, ele sai. Ele pula, sabe? Que nem pula pipoca, sai fora. Não quer compromisso. Por isso que Saturno fica lá na casa 1. Por isso que a pessoa às vezes vem com ascendente em Capricórnio. Por isso que a pessoa vem com ascendente em Aquário. Por que esses ascendentes? Porque eles são regidos por Saturno. Então, exemplo assim, para com essa coisa de ficar parando para todos os lados. Você tem que focar, você tem que trazer alguma coisa para as pessoas, né? Então, cada caso é um caso, estou trazendo um exemplo. Então, o que acontece? A personalidade fala, pelo amor de Deus, eu construí. A gente pode trazer aqui os 3 porquinhos de novo. O que é os 3 porquinhos? A personalidade de casa 1. Eu construo qualquer coisa e vou brincar. Não era isso que eles foram fazer? Então, aí a casa 10 está relacionada com aquele último porquinho que constrói a casa de tijolo. Então, os 3 porquinhos é a quadratura entre casa 1 e casa 10, vocês percebem? Mas você não constrói nada. Você fica jovem. Geralmente as pessoas elas ficam com o síndrome do Peter Pan, né? Não querem crescer. Ficam jovens, têm energia. Porque geralmente quando a gente vê uma pessoa que constrói algo no mundo, ela tem aspectos mais saturninos. Por que ela tem aspectos mais envelhecidos? Porque, querendo ou não, você colocou e despendeu muita energia para uma coisa só, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Porque quando a gente vai falar de carreira, de construção, de obra, tem que ter resiliência, vai ter frustração, vai ter dor. Quando a gente não quer ter dor, resiliência, frustração, responsabilidade, a gente pula pipoca, a gente sai. Que a gente também pode fazer a mesma associação com relação às pessoas com relacionamento. Tem gente que fala, quando o negócio começou a ficar meio cri-cri, ter compromisso, tô fora, pula fora, entendeu? É a mesma coisa, por isso que Saturno fica na casa 7. E por isso que tem que ter relacionamento, então também não tem casa 10, gente, não tem construção, tá? Então, aqui é uma coisa interessante. Então, um aspecto entre a casa 10 e a casa 4, por exemplo, uma oposição aqui, né, natural, pode indicar que o lar da pessoa não dá suporte para a carreira. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que existe algum tipo de impedimento ou sabotagem. Então, exemplo assim, eu acho que hoje eu não vou trabalhar não. Olha um exemplo. Depende dos planetas, tá, envolvidos. Eu acho que eu não vou trabalhar hoje não. Acho que eu não vou para a empresa não. Vou ficar aqui em casa. Só que se ela começa... Vocês entendem que ela tá reprimindo a energia da casa 10 e tá só focando na casa 4. Então, existe um sabotamento. A casa 10 fica lá, tipo, você tem que vir aqui também, né? Ou seja, equilibrar, né? E aí também a gente pode fazer, às vezes, por exemplo, assim, um aspecto entre casa 10 e casa 6. Aqui é um trígono natural, mas que pode, dependendo do planeta que está envolvido, pode tanto indicar saúde, porque é muito bom a gente ter saúde. Sem saúde a gente não consegue ter continuidade, as coisas se atrasam. Muito também da questão do atraso com relação à concretização de algo vem com relação à saúde, tá? Então essa casa também é uma casa importante. Mas pode também indicar problemas de saúde. Como, por exemplo, às vezes você tem um Saturno na 6. Às vezes você tem um Urano na 6, às vezes tem um Plutão na 6, às vezes tem um Marte na 6. Ou algum planeta que faz conjunção ali e que faz um trígono, mas não traz tanto vigor,
não traz tanta eficiência. Porque, querendo ou não, a casa 6 é uma casa natural mercurial e eu tenho que ter habilidades intelectuais para o que cada vez mais trazer uma rotina eficiente no meu dia a dia. Porque é a rotina eficiente no meu dia a dia que eu chego mais rápido. A resolução de problemas no dia a dia faz com que eu chegue mais rápido também, tá? Então, a gente viu aqui a casa 10, que é uma casa muito importante para a questão de propósito, né? E que a gente não pode só falar da casa 10, a gente sempre tem que trazer as demais casas.